Nós temos a grande satisfação de receber aqui nos estúdios da Play Regional a neuropsicóloga Carla Filó, coordenadora editorial do livro Quando a Infância Dói, best-seller Quando a Infância Dói. Tem também a presença aqui da advogada Jeane Mendes Barbosa Bernardo, e nós teremos assim oportunidade de conhecer todo o teor dessa obra e como que ela tem impactado vidas, e também que a gente tem a oportunidade de conhecer a história de vocês. Sejam bem-vindas. Obrigada. Fiquem à vontade. Obrigada. Carla. Bom, como você já me apresentou, eu sou a Carla Filó, eu sou de Muriaé mesmo, trabalho aqui como psicóloga e trabalho com avaliação neuropsicológica, mas o que me encanta mesmo é o neurodesenvolvimento. Acho que por isso que me levou para essa área da escrita, para a gente ultrapassar as barreiras aí do consultório. Tá. E Jeane? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou Jeane Mendes, uma das coautoras, né, do livro Quando a Infância Dói. Sou graduada em Direito. Estou como presidente da AMA, que é a Associação Muriaé dos Autistas. Também sou conselheira do CONPED, que é o Conselho Estadual de Defesa das Pessoas com Deficiência do Estado de Minas Gerais. Sou mãe típica e atípica e ativista da causa. Que bacana, né? Eu falo assim, a gente tem a oportunidade de trazer para uma pauta de reflexão pessoas que têm vivência, né? Igual você falou, para escrever porque vive, né? Exatamente. Então assim, vamos já direto para o teor do livro. Carla, Jeane, como que surgiu a ideia do livro? Então, o livro surgiu exatamente da ideia da gente expandir aquilo que a gente vivencia dentro do consultório, exatamente como você falou. No caso da Jeane, daquilo que ela vivencia na prática clínica, na experiência dela como mãe também, mas muito pela ativista que ela é. Então, ela não podia ficar fora do livro mesmo, não. Mas o que a gente fala é que o livro, ele nasce de uma vontade de expandir um pouco aquilo que a gente conhece, ajudar outras pessoas para que todas as informações sejam levadas a mais pessoas. Aquelas informações que são trabalhadas dentro de consultório. Porque muitas pessoas não terão a oportunidade de estar entre as quatro paredes de um consultório. Ou talvez não terão a oportunidade de ouvir a Jeane e as experiências que ela tem para ensinar. Quando a gente coloca isso num papel e a gente difunde isso num livro onde nós temos 33 autores, a gente está querendo levar essa informação para mais longe, ultrapassar as paredes do consultório e dar oportunidade às pessoas que jamais teriam, né, o direito de estar lá, talvez, dentro de um consultório, entenderem sobre as dores da infância. E talvez mudar a vida de alguém, né? Verdade. E o mais interessante é que, além desse objetivo de levar conhecimento e informação, que a Carla mesmo disse, a gente traz reflexões de algo que não é muito falado. Porque o livro, ele vem na contramão de tudo que é idealizado. Do filho perfeito, do aluno perfeito, da escola perfeita. Então, a gente traz as reflexões sobre as dores, né? Que quase ninguém comenta sobre as dores, e elas existem, né, em todos os lugares, elas existem em casa, existem na sociedade. Então, acho que o objetivo do livro é isso, a gente trazer essas dores para poder a gente também mostrar quais são as estratégias que a gente pode estar fazendo para amenizar um pouco do impacto, né, emocional na vida de tantas pessoas. E tem uma questão muito interessante do livro, até é um caso que eu conto, que quando eu estava, na verdade eu estava elaborando o projeto e construindo o projeto para oferecer para a editora, né, para a editora literária, eu tive uma pessoa que era um produtor e ele virou para mim e falou assim, qual que é o nome do seu livro mesmo? Eu falei, Quando a Infância Dói. Ele falou, esse livro não vai dar certo. Tá, deixa eu só te fazer uma pausa aí, que é muito intrigante esse título aí, né? Então,
dê sequência aí na... Exatamente, eu acho que ele pensou da mesma forma que você. Muito intrigante. Que todos, né? Que todos pensam. Mas o que ele falava pra mim, que ele é um produtor, e ele falava assim, isso não vai dar certo, porque ninguém... É um livro que você está vendendo dor. Eu falei, não, eu não estou vendendo dor. Eu estou vendendo reflexões sobre a dor. Tem muita gente que precisa ser representada nesse livro. Tem muitas mães que estão vivendo dores silenciadas pela necessidade de ser perfeito, pela necessidade de não ter problemas, pela necessidade de atender as questões básicas daí da sociedade, da perfeição, de tudo aquilo que é bom. Então, o que a gente queria era ir na contramão mesmo. Por quê? Porque se eu não reflito e se eu não entendo que há dores, eu não vou tratá-las. Se eu não faço reflexões sobre as dores para que as mães possam se encontrar nas entrelinhas dessa escrita que a gente fez, quem vai discutir as dores dessas mães? Quem vai discutir as dores dessas famílias se elas não podem, né, se elas não têm lugar de fala em algum momento? Talvez o livro, ele existiu exatamente para isso, para ir na contramão daquilo que está se pregando, para a gente falar sobre coisas boas. A gente não está dizendo que a infância é ruim, mesmo porque a infância não é a criança. A infância é um período que se inicia entre a gestação até a adolescência. Tudo que envolve esse período, esse tempo, chama-se infância. Então, todos nós fazemos parte da infância de qualquer forma, tanto da nossa infância, que também teve dores, uns mais, outros menos, tanto para a infância de outras crianças que nós estamos vendo, tanto como pais, tanto como família e tanto como profissionais que somos para levar a informação para outras pessoas e ajudar muitas famílias. Precisa sim de discutir dor, precisa sim de falar de dor, porque só assim a gente dá voz à realidade de muitas pessoas que estão vivendo aí e que não tem lugar para discutir isso. Levantar reflexões não é para sofrer, levantar reflexões é para achar saída, buscar estratégias para mudar. Para mudar, não precisa mudar o mundo, mas a gente pode mudar a vida de alguém. Quando você muda a vida de uma pessoa, você automaticamente está mudando um pouco do mundo. Você muda o mundo dela, né? É o mundo dela, né? Mas deixa eu te falar, aqui são 33 coautoras. E a pessoa que tiver a oportunidade de acessar, comprar e ler, a possibilidade da pessoa se enxergar nesse livro aqui. Eu falo assim, das tantas histórias aqui. Sim, eu costumo dizer que o livro ficou tão bacana e tão rico em relação a conteúdo, justamente por isso, porque eu falo que foi escrito, né, por várias mãos e corações, né, aí. Então cada um colocou o que tinha dentro do seu coração em seu capítulo. E você falou uma coisa que realmente todo mundo que adquire o livro, ele sempre comenta assim, vai ter algum capítulo que você vai se identificar. Então, assim, não é só para pais, né, como a Carla muito bem disse, não é só para famílias, para profissional. Em algum momento, em algum capítulo ali, a riqueza, né, em relação aos conteúdos é tão gigantesca que você vai se identificar. Até mesmo de alguma dor que você teve na infância ali, né, de alguma situação que você não teve uma oportunidade, um espaço. Eu acho que a questão é ter um espaço para ser discutido, todo esse processo, como a Carla mesmo disse, não só a questão da criança, da infância sim, mas desde a gestação até a adolescência. O livro acolhe as dores. Exatamente. Exatamente isso. E olha que interessante, nessas nossas andanças aí para divulgação do livro, para lançamento, o que a gente mais escutou, e a Jane também pode confirmar isso, o que a gente mais escutou foi depoimentos de pessoas que né, já estavam fazendo a leitura do livro ou foram nas nossas palestras de divulgação do livro, e aquilo que elas mais gostavam de contar era das suas infâncias quebradas, né, das infâncias, dos traumas da infância, das dores da infância, ou de tudo aquilo que hoje elas reconhecem que trouxeram da infância, que talvez as dores vivenciadas hoje são reflexos de uma infância dolorosa.
justamente porque não tinha esse espaço, né? Pela falta do espaço e de reflexão mas desses assim, traumas. Do nível que ficou essa obra, é fácil de achar obras semelhantes nesse aspecto, assim? Eu falo assim, porque pelo que a gente já tem conversado, pelo que brevemente eu tive a oportunidade de ouvir da parte da Jeane, ele ficou um livro bem completo, né? Eu falo assim, de forma com que, assim, independente se a pessoa tem ou a pessoa num primeiro momento ela fala assim, eu não tenho nada a ver com isso, na minha família não tem um tipo assim, mas em algum momento ela vai se ver no meio desse mundo, de que tudo que está aqui fala da família, né? Sim. Fala de dores do ser humano. E, né? Inclusive, quando você fala nisso aí, a gente brinca, né, que o ideal seria que a gente já tivesse um manual, né? E esse livro é um manual da infância. A gente brinca exatamente isso, eu ia falar exatamente isso. Todas as pessoas falavam com a gente, e esse livro é um manual, porque ele fala de todas as intempéries que a gente fala, fala de todos os assuntos que várias famílias vão passar. Se você não se encontra num capítulo, você vai se encontrar no outro, ou você vai encontrar respostas para algumas questões que você tem em outros capítulos. Então é como se fosse um manual da infância. Olha que bacana, mas o que me chamou também a atenção foi assim, quando a gente vai lendo o livro aqui, a gente vai perceber, tem gente de várias partes do país aqui, com autores de várias partes. Norte Eu queria que vocês falassem brevemente como que vocês conseguiram, como que você como coautora, você conseguiu reunir gente com tanta vivência e gente com tanta coisa a passar para frente para trazer para a mesa de reflexão. Primeiro, eu acho que é muito interessante porque foi, como o livro, o título está na contramão, você achar 33 pessoas que também querem ir na contramão com você, e foi fantástico, porque eu achei as pessoas certas. Eu acho que quando eu convidava, eu sabia exatamente o capítulo que eu queria que aquela pessoa escrevesse. Por quê? Porque eu conhecia o profissional que era, eu conhecia sobre a propriedade que aquela pessoa tinha para falar sobre determinado assunto, e era exatamente aquele assunto que eu queria. Binim, a gente não é completo. A gente não está completo. E por mais que a gente estude, seja um profissional de excelência, a gente ainda não está completo. E escrever um livro sobre a infância, eu preciso de ajuda. E foi aí que eu busquei todas as pessoas que, assim como eu, gostaria que tivessem propriedade naquilo que estavam falando. É como se cada peça, cada história de cada pessoa fosse uma peça que encaixasse no quebra-cabeça, que é a obra no total? Exatamente. E o livro, diferente de um livro de coautoria, nós temos várias obras em coautoria, né, que os capítulos são de vários autores diferentes. Só que essa obra, o que é mais interessante é que você pode ler do início ao fim, porque os capítulos, eles se relacionam um com o outro. Então, é uma obra que você pode ler da página número 1 à página 300 e tanto, né, até a última página. Por quê? Eles se relacionam, eles conversam entre si. Então você pode fazer uma viagem pela infância. Meio que aleatória. Também. No aspecto seguinte, eu estou lá no capítulo 10, mas eu quero ir lá no capítulo 3. Sim, ele te permite e isso ele também. Permite isso, então. Com certeza, com certeza. Tá. Você pode começar do fim, você pode começar do meio, desde que aquele assunto te interesse. Você pode começar desde o assunto que mais te interessa. Em nenhum dos capítulos, a pessoa vai deixar de encontrar alguma coisa de grande importância ali para as reflexões dentro das famílias. Isso? Vale a pena até a Carla, né, como coordenadora editorial, explicar. O livro foi dividido em 4 partes, né, Carla? Interessante. Muito interessante isso, né? Carla teve essa sabedoria de dividir o livro em 4 partes. Você quer falar, Carla, sobre as 4 partes aí da divisão do livro? Vou falar sobre as 3 primeiras, você fala a última? Podemos, vamos. É a sua. Exatamente. Então, o livro,
a gente quis dividir por aspectos, então nós fizemos 4 eixos. Nós fizemos o primeiro eixo, que é o eixo sobre neurodesenvolvimento, onde a gente trata da gestação, do puerpério, onde a gente trata o início de tudo. A gente trata também do neurodesenvolvimento da nossa cognição, a gente trata do neurodesenvolvimento completo da criança, mas também a gente trata sobre o desenvolvimento das emoções, do bebê ao adolescente. E aí, o eixo 1 é uma parte do crescimento mesmo, do desenvolvimento, nasceu, e agora? Existe um capítulo que é de uma jornalista, né, muito conceituada, e ela foi mãe de primeira viagem aos 40 anos. E aí ela fala sobre essa viagem da maternidade que ela fez, quando a gente não sabe nada, né? E ela querendo um manual da criança. O eixo 2 é um eixo que trata sobre os transtornos. Aí a gente tem profissionais que vão falar com propriedade sobre o transtorno do espectro autista, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Vem profissionais trazendo terapias, vários tipos de terapias que são condizentes a esses transtornos. Tem um profissional que fala do uso da tecnologia, justamente dessas novas tecnologias para tratar a criança no neurodesenvolvimento dela. A gente tem vários profissionais falando de transtornos e tratamentos. No eixo 3, nós temos educação, aprendizagem e contexto escolar. A gente não pode deixar, a gente está falando de infância, a gente tem que falar do desenvolvimento escolar dessa criança, da aprendizagem, né, da vida acadêmica dessa criança. Então, quando a gente fala sobre dificuldades de aprendizagem, quando a gente fala sobre os aspectos que são vivenciados na escola, principalmente o bullying, por exemplo, é um dos capítulos que nós temos, né, quando ser diferente dói. E aí nós temos o quarto, que eu vou deixar a Jana explicar, mas o quarto é a família. É o sistema que a infância está envolvida. Então, o eixo 4, como a Carla já mencionou, ele traz, né, essas reflexões sobre a família, e é nesse eixo que consta meu capítulo, no qual o meu tema é os desafios das famílias com crianças típicas e atípicas. E são vários profissionais que têm uma vivência, que têm uma experiência muito grande, assim, principalmente nessa questão familiar. E o meu capítulo, o que eu trago nesse capítulo? A gente vê muito, né, a gente falar da criança diagnosticada. Então, muitas obras, você pega várias obras aí, você vai encontrar obras falando, né, sobre o transtorno do espectro autista, você vai encontrar sobre síndrome de Down, você vai até alguns congressos, alguns simpósios, então o estudo é muito discutido, e que bom, né, bacana, porque eu acho que graças a Deus aí a gente teve um avanço muito grande em relação à conscientização, a vários transtornos, síndromes, deficiência em geral. Então eu tinha no meu coração algo que eu sentia um pouco dessa reflexão, e quando a Carla me fez o convite para estar, né, na obra, falei, o momento é agora de eu externar algo que eu sentia falta, que é a gente falar além do diagnóstico. A gente falar das dores que causa não só a pessoa diagnosticada, mas também a todo o núcleo familiar. Todo o seu entorno. Todo o seu entorno, porque o que acontece? Quando o diagnóstico chega, independente, né, aqui eu não estou falando só do transtorno do espectro autista, independente, ele afeta toda a família, ele muda ali por completo toda a estrutura familiar, toda a organização, todo aquele núcleo. Então, todos ali são afetados. E aí, eu como mãe típica e atípica, né, com a vivência de ter as duas situações em casa, com a minha experiência na AMA, que eu lido ali com inúmeras famílias, o que eu percebia? Que esse filho, né, típico, esse filho neurotípico, ele inconscientemente, ele era deixado de lado, né, justamente por essa sobrecarga, por essa mudança nessa estrutura. Qual que é o preço que esse filho típico ele paga? Então, em detrimento a todo o direcionamento que se dá para o filho que tem o diagnóstico
autismo. Então, o que eu falo que é algo assim bem paradoxo, né? Porque a família ela preocupa tanto com a pessoa ali que recebeu o diagnóstico e esse filho, né, igual você disse, neurotípico, ele é deixado de lado e muitas vezes ele vai desenvolver vários transtornos. Justamente por quê? Porque as demandas dele não foram validadas. O que a gente tem que lembrar é que a infância para ele também dói. Que ele também é uma criança que tem desejos, que tem sonhos, que tem demandas que precisam ser validadas. E quando isso não ocorre, o impacto é muito grande, né? E muitas vezes eu conheço criança que ela criou, ela desenvolveu transtornos, ou de depressão, ou de ansiedade, justamente por isso. E aí o objetivo do meu capítulo era alertar essas famílias, porque eu sei que é inconscientemente, né? Alertar as famílias para ter mais cuidado, mais zelo também com esse irmão. E também chamar a atenção da sociedade e dos profissionais para refletir, para trazer mais debates acerca desse assunto. A gente precisa, né, conscientizar e fortalecer esse debate para além do diagnóstico. Porque a gente sabe de tantos transtornos, de tantas consequências. Algo que a gente percebe bastante também, principalmente, é nas mães atípicas solo. A gente tem um índice muito grande, eu trago isso no meu capítulo, de mães que são abandonadas após o diagnóstico. A gente tem um índice aí de 78%. É algo muito grande, muito preocupante. E essas mães solos ali, né, no intuito de dar conta da rotina, de levar o filho para a terapia, elas ainda têm que preocupar com o sustento da casa. Tá, mas muita coisa disso aí que você está falando, eu quero que vocês tenham oportunidade de falar um pouco mais, isso muitas das vezes em detrimento daquele companheiro que não está reconhecendo aquela situação, está negligenciando e acaba a mulher tendo que tocar o barco sozinha, muitas das vezes Sim, é isso que eu estou te falando. Além dela dar conta da demanda do filho ali diagnosticado, ela tem que ser o sustento, porque ela foi abandonada. Não, mas também tem a mãe solo com o marido dentro de casa. É isso que você quis dizer também, né? Também. Pais negligentes também. Verdade. E isso, o que ocorre? O irmão, muitas vezes, ocupa esse papel, né? Mesmo ou com o pai tendo dentro de casa ou sendo abandonado. O filho acaba, o irmão neurotípico. É chamado a responsabilidade. É chamado a responsabilidade quase que de pai? Sim. Ou de tutor. De tutor? Isso. E aí eu te faço a pergunta, e a infância desse irmão neurotípico? Aí jogou sobre essa criança um fardo que não é dele. Sim. E que ele nem tem condições cognitivas, nem potencial neurológico para dar conta. Porque potencial emocional para dar conta disso. Uma responsabilidade de adulto, enquanto ele ainda é uma criança, né, Carla? Tá. Então, pelo que vocês estão me passando, então, enquanto transtorno a gente não vai generalizar, quando se tem que analisar, tem que se analisar o todo. O sistema. O sistema familiar. O sistema ao qual aquela criança está inserida. Tá. A gente tem vários agravantes aí. A gente tem esse primeiro agravante das mães solos. É lógico, eu acho que a gente tem mães que a criança transtorno do espectro autista com um nível de suporte, necessidade de suporte muito grave. Então, o que acontece com essas mães? Elas não podem trabalhar. Você imagina, elas são mães solo, os filhos, às vezes, os dois são autistas, não verbais, usam fralda, têm uma deficiência intelectual grave e ela tem que ficar, eles têm que ficar sob supervisão o tempo todo. Ela não tem auxílio, ela não tem apoio e ela não tem o pai. Deixa eu fazer uma outra observação aí. Tanto vocês fiquem à vontade, Carla e Giane. Você comentou sobre uma das coautoras, que é a Ana Paula, que é jornalista, né? Sim. Eu quero que vocês tenham a oportunidade de falar, e eu falo assim, eu citei só o nome dela, mas aqui no livro tem várias situações, que eu falo assim, profissionalmente, o que o diagnóstico do aspecto autista
de repente, mudou na vida de uma família ou de uma mulher? Mudou tudo. Tá, mas então assim, mas tem algum caso aí que mudou de repente a sociedade Sabe por não quê? reconhecer? Sabe por que Todos que eu falo os que casos mudam. Mudam, porque E assim... em todos eles a sociedade dá muito trabalho para essa família. Estou sendo Não, é generalista? verdade. Não. É verdade. Porque, ó, como a Carla falou, ela não tem condição de trabalhar fora. Então, muitas delas abandonam o quê? Sua vida profissional. Então, já é algo Exatamente. muito difícil, sua realização pessoal. Muitas delas, a maioria, né? Eu falo que a maioria não tem vida social mais. Muitas delas não têm uma rede de apoio. Tá, mas deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Na verdade, a gente observa assim, os vários personagens de uma mesma pessoa. Não é igual assim, você, antes de ser a Carla Filó, neuropsicóloga, ou a Jane, você antes de ser advogada, assim, antes de ser esposa, antes de ser mãe. Eu acho assim, em cada área que você atua, eu falo assim, qual que é o papel que você está desempenhando quando você está trabalhando, quando você está em casa, com o seu filho, com o esposo? E assim, e de certa forma, há uma penalização na mulher que é a mãe de um filho atípico? Ela recebe uma sobrecarga no aspecto da mulher mesmo? Sim, eu acho que, no geral, acho que nem só quando, né, Carla, é de um filho atípico. Porque a mulher... Na maternidade em si, a gente existe o peso. E tem até um capítulo, né, do livro que trata dessa questão também, né? Dos papéis. Sim, dos papéis e dessa questão desde a gestação ali, que eu acho que já começa, né, todas essas mudanças na vida da mulher. Porque é engraçado que quando a pessoa pega o livro, ela acha que nós vamos falar sobre crianças, nós falamos sobre mães também. Ela acha que a gente vai falar sobre só dos problemas da criança, mas a gente fala sobre gestação e o reconhecimento da mulher e a necessidade da mulher de fortalecer, a necessidade do fortalecimento da mulher, a necessidade desse reconhecimento que ela precisa viver outros papéis além da maternidade. Então, a gente não está falando só sobre criança. E aí, voltando naquilo que eu falei, a infância é o período. A mulher, enquanto mãe, ela está vivendo o período da infância. Além de ser mãe, ela também é profissional, ela é esposa, ela é filha. E ela precisa cumprir esses papéis, até mesmo para ela ter saúde mental. Tá. E a nossa responsabilidade enquanto sociedade, em tudo isso que vocês falaram, em tudo que aborda o livro, como fica a responsabilidade da sociedade de poder contribuir de alguma forma? E como que a sociedade pode contribuir de alguma forma no aspecto de entendimento, de que a gente possa ter uma transformação? Primeiro, respeitando Você mesmo já as respondeu. diferenças. Tendo mais empatia. Ter mais procurando empatia. entender, procurando compreender, né, através... que é um dos objetivos do livro, levar informação e conhecimento, volto a falar, não só para as famílias e para os profissionais, mas para a sociedade, porque só através do conhecimento e da informação que a gente, como sociedade, vai conseguir atingir isso aí. Como é que eu vou ter empatia, como é que eu vou ter respeito se eu não tenho conhecimento? Então, quando a infância dói, a infância dói por falta de informação e de conhecimento. Porque aí vem o preconceito, né? Vem a discriminação, vem a falta de empatia. Então, acho que o ponto principal é isso aí. Eu vou repetir o que eu falei para uma mãe de uma paciente minha que está na faculdade. Ela teve alguns problemas, ela é autista, e ela teve alguns problemas na faculdade com relação a grupos e com relação a determinados fatores de reciprocidade socioemocional que o autista tem dificuldade. Ainda mais a autista mulher, menina. E aí, ela falou, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conversar com a universidade? Como que eu vou fazer isso? Eu falei, primeiro de tudo, o seu papel é fazer com que a universidade conheça sobre a sua filha. É informar, é ensinar a universidade sobre a sua filha. Agora, o que eles vão fazer com isso que você ensinou já não é mais problema seu.
Você não tem esse domínio. Isso não está no seu controle. O que está no seu controle é fazer com que as pessoas daquela faculdade conheçam os problemas que a sua filha tem e sejam e reconheçam que eles precisam se adaptar a ela, que o contexto precisa ser adaptado para ela. Primeiro, você ensina a faculdade a entender a sua filha. Agora, não está no seu controle a forma como as pessoas vão responder aos problemas da sua filha. E Carla tocou num assunto muito interessante, porque a sociedade, de forma geral, né, ela citou a universidade, a gente pode estar falando das escolas, tem essa questão que eles precisam conscientizar e entender que quem tem que se adaptar não é o aluno que tem que se adaptar. É o contexto. É o colégio, é a faculdade que tem que se adaptar. E nós ainda temos, né, essa não sei se é falta de formação ou ainda falta de boa vontade da sociedade de achar que quem tem que se adaptar é a pessoa com o diagnóstico. E não. É o espaço ali, independente de ser faculdade ou ser escola. Ela que tem que procurar meios, estratégias para se adaptar. Olha, a infância vai doer quando não houver aceitação das diferenças. A infância vai doer quando não houver reconhecimento de que precisamos de ajuda, precisamos de apoio ou precisamos flexibilizar as nossas práticas para atender a necessidade de uma criança. A infância também vai doer quando não houver interesse do outro em se adaptar ao contexto e às dificuldades que a criança tem e em corresponder àquilo que ela precisa. A infância também vai doer quando não houver respeito da sociedade, quando uma criança for invalidada por suas necessidades. E a infância também vai doer. E, acima de tudo, a maior das dores da infância é a falta de conhecimento. Porque não ter conhecimento faz a infância de muita gente doer. Porque você pode aceitar, você pode reconhecer, você pode respeitar, você pode ter interesse em ajudar essa criança. Mas se você não conhece sobre o problema, você não sabe o que fazer e você pode errar. Olha só, como que é melindroso, né? É melindroso, porque a pessoa tem que buscar conhecimento, né? O conhecimento a falta de conhecimento faz a infância doer. Né? A falta do conhecimento. Fala para mim um pouco, você tinha falado anteriormente no caso de uma garota, fala para mim um pouco sobre o diagnóstico tardio e sobre o aspecto autista. Nas meninas. Tá. É que Carla mencionou aí, né, nesse exemplo dela. Então, o que a gente percebe é que nas meninas a gente tem esse diagnóstico mais tardio. Até porque as meninas, elas camuflam mais, né, Carla? Carla, como profissional, pode até falar melhor. Elas principalmente se o QI estiver dentro do esperado, neurodesenvolvimento, cognições, né? Se não tiver nenhum problema na escola, porque a gente sabe que uma das grandes questões, né? Se o aluno consegue ali levar a escola, para eles consegue fazer prova, aí mesmo que passa despercebido. Então a menina, ela tem, né, essa questão de imitar mais. Então, a gente vê que o número de diagnóstico em meninas tardio é um número muito grande, né? Tem crescido cada vez e a gente tem que cada vez mais. Isso, né? Chamar atenção para isso também, né? Porque muitas vezes a gente dá, ela é tímida, né? É a menina quieta, fácil de lidar, não dá trabalho. E veja uma coisa, se a criança não der trabalho na escola, se a criança não tiver problema de aprendizagem, dificilmente alguém vai avaliá-la. Olha só. Não vai. E aí, quem se coloca para avaliação é a própria pessoa, que quando cresce, a própria menina que se tornou mulher, tem dificuldade de reciprocidade socioemocional, ela tem dificuldade de se encaixar em ambientes, ela está sempre achando que está fora da caixinha e sempre se sentindo culpada por não corresponder às necessidades do ambiente ou às necessidades da sociedade, da relação e do padrão que as pessoas esperam dela. Tá. Então, assim, você me traz uma coisa também para a gente observar. Eu falo assim, a nossa sociedade, assim, o nosso mundo ocidental, ele vai muito de competição, né? No aspecto assim, o garoto que é bom de futebol, a menina que é boa em determinada coisa, se aquele garoto não se enquadra, ele fica meio que de lado, né?
Exatamente. Fica às margens. Fica às margens. Hoje em dia não tanto, porque hoje em dia a gente Acho que já hoje teve em um dia avanço, né, fala-se Carla? mais sobre isso. Dá para mensurar o avanço que já teve dos últimos 15 anos para cá? Eu falo assim, de pesquisa, dentro de daquilo conhecimento. que vocês têm de atuação na região aqui? De Na pesquisa abrangência e de vocês? conhecimento, hoje a gente tem um repertório muito maior para a gente avaliar. Sim, Hoje a gente tem... Termos de legislação, termos de legislação. a gente já avançou bastante. Então, assim, é nítido, mas a gente não pode deixar de falar que nós temos aí muito ainda a avançar. Principalmente, eu acho, a questão da inclusão, que a gente ainda... Volta à questão da sociedade, né? Que a gente ainda precisa efetivá-la de verdade. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque no papel tudo é muito bonito, né? Tá, Mas as pessoas ainda não sabem como fazer a inclusão. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta para vocês duas. A distância da legislação e da prática diária, tá grande ainda a distância? Teve avanço, eu costumo dizer que teve avanço, mas a gente ainda tem muita família que ainda falta um pouco por falta de conhecimento e de informação, né, de buscar que esses direitos, essas garantias sejam realmente efetivadas. Agora vamos falar um pouco mais do livro, da experiência que vocês estão tendo, das várias cidades que vocês já foram, aonde que esse livro já tem chegado. Fique à vontade para falar da experiência de vocês, dos lançamentos que vocês já fizeram. Fique à vontade, fala um pouco da experiência que vocês já... Sei que já tem bastante experiência aí. Sim. Com essa primeira edição. Primeiro que ele foi best-seller, né, com menos de um mês de lançamento. E também ele está na lista, né, da Publica News. Da Publish News. Um dos 3, né, Carla, mais vendidos. Junto com o livro do Chico Buarque, ó que privilégio. Nós figuramos entre a lista dos mais vendidos. Nós fizemos o lançamento do livro, o lançamento oficial do livro foi no dia 29 de junho. E de lá para cá o livro foi distribuído para as livrarias. Entretanto, ele só chegou nas livrarias físicas, e depois, quando ele chegou nas plataformas digitais e principalmente na Amazon, com 5 dias que ele foi lançado na Amazon, nós estávamos figurando entre os mais vendidos na lista da Publish News. Nós ficamos entre os mais vendidos no mês de agosto, na lista da Publish News também, de julho, de agosto. E aí saímos também como destaque no Globo, no jornal O Globo, como um dos livros de destaque, um dos livros brasileiros de não ficção, destaque do nosso país aí. Isso, de certa forma, é um reconhecimento do trabalho de vocês. Eu falo assim, e isso traz uma responsabilidade maior para os próximos volumes? Como que é isso aí? Eu acho que traz gás. Sabe por quê? Traz Mas energia. a responsabilidade sempre tem, né? Porque a gente acaba querendo superar, né? Olha que legal, traz gás. Então, fica à vontade aí. É combustível. Eu acho que é combustível. A gente, quando o livro teve essa repercussão, a gente teve a certeza que a gente está no caminho certo. A gente não estava falando na contramão, não. A gente era na mão mesmo das pessoas que precisavam refletir sobre a infância. Quando a gente se torna um dos livros mais vendidos no Brasil, a gente entendeu que a população precisava falar sobre isso. E ela achou acolhimento no livro. E sem falar que o livro chegou no exterior, né, Carla? Bom Sim, também comentar isso. O livro já foi premiado na França. E uma das nossas coautoras, a Bruna, ela esteve nos representando lá na premiação. Em dezembro agora ele vai ser premiado em Portugal. Então ele vai ser apresentado à sociedade portuguesa e já foi apresentado à sociedade francesa. Tem mais coisa vindo por aí. Eu acho isso muito fantástico quando a gente tem a oportunidade. Eu sou muito grato a Deus quando a gente tem a oportunidade de conhecer as pessoas que fazem isso acontecer, não é? Porque assim, são histórias de pessoas reais.
E nada inventado, né? São pesquisas, São né? pesquisas, Pautadas algo que tinha ali no coração, de experiências mesmo, assim. Então, é muito bacana ver esse resultado, né? E também foi uma escrita baseada em evidências também. A gente tem todo um caráter científico que foi colocado aqui, né? A gente garantiu que tudo aquilo que fosse dito Foi pautado, foi pautado a nível muito sério e tal, muito bem direcionado. com evidências científicas. Com certeza. Até as terapias que foram lançadas, tudo com evidência científica dentro de pesquisas. Nós temos várias pessoas que fazem parte de laboratórios de pesquisa, que colocaram ali tudo aquilo que eles vêm pesquisando diante do tema. Tá, então vários profissionais que atuam de forma a analisar o desenvolvimento neuropsicológico e tal, e na análise das famílias, ele serve como base de estudo de excelente qualidade, então. Exatamente. Com certeza. Exatamente. É o que a gente chama da escrita baseada em evidências. Ah, tá. Então, isso tudo que você falou é escrita baseada em evidências, que serve como base para trabalhos... Na literatura também, que estão chegando aí em novas pesquisas, em pesquisas que estão alinhadas ali com o nosso trabalho. É legal, né? Quando a gente começa a esmiuçar um pouco mais, assim, como foi feito, né? Uhum. Por que foi feito. E o resultado. O resultado. E você saber que, assim, é uma análise de tudo aquilo que a pessoa já viveu. Uhum. Eu acho que o mais bacana, assim, a sensação que eu tenho é da contribuição que nós estamos deixando. Eu acho que todos nós é necessário deixar algo de valor para a sociedade. E nós temos certeza que nós estamos deixando nosso legado. Tá, então você está me falando sobre propósito de vida. Exatamente, né? Então, assim... O objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas. Talvez com o livro a gente conseguiu isso sem nem saber quem é a pessoa. Tá, então assim, de certa forma, cada coautora aqui, ela apresentou aqui parte do propósito de vida dela. Exatamente. Sim. Eu acredito que todos ali têm um propósito de vida que é difundir o conhecimento, né? Fazer com que a sociedade tenha mais conhecimento e seja menos ignorante. Né? É um propósito em comum já, né? De todos. Exatamente. Levar conhecimento. Levar conhecimento. E é isso. Gente, eu acho muito legal, assim, quando a gente vê, assim, que a partir do momento que a pessoa vai começar a ler o livro, ela vai dar um estalo. São vários insights. Opa, era isso aqui. Tá explicado. Nossa, com certeza. Até a Carla comentou aí, assim, às vezes tantas culpas, né, tantas dores que a pessoa carregou a vida inteira. E se culpava ali por algo que, às vezes, em algum capítulo vai ser libertador. Tá, mas essa culpa vem do desconhecimento? Em algumas situações pode ser que sim. Quando eu falo da culpa no transtorno do espectro autista feminino, né, que ele é no diagnóstico tardio, eu falo que quando você dá um diagnóstico para um adulto, principalmente um adulto autista, sendo ele masculino ou feminino, você liberta ele. E você liberta ele primeiro da culpa. Porque ele sente culpa por não desejar, por não querer, por ser diferente. E ele se culpa por isso. E toda a vida, a angústia, a depressão, o humor deprimido, as crises de ansiedade, todas elas estão relacionadas a esse sentimento de culpa, de não corresponder ao padrão que ele precisava ter. E ele já tentou muitas vezes, e ele não conseguiu. Porque existe uma condição atípica de funcionamento. Que foge ao controle dele. Que foge ao controle dele. Então, quando você dá um diagnóstico, principalmente para um adulto autista, você está dando a ele a oportunidade de ser feliz,
fora do padrão. Olha como que isso é forte. Você E tira profundo. a culpa dele, você tira o humor deprimido, você acaba com as crises de ansiedade muitas vezes. Tá, então assim, mas eu quero que vocês tenham oportunidade, tanto você enquanto profissional, a Jane também enquanto mãe, no aspecto assim, que você tem essa vivência com a criança do aspecto autista, eu falo assim, como que foi a transformação na sua vida e aquilo que vocês têm de experiência na transformação de cada família, porque eu sei que do que eu estou falando aqui, eu não estou falando de flores, Não. estou falando de dores, mas eu sei que E também, flores. e flores, porque eu sei também que nesse momento difícil muita coisa de excelência floresce de muito amor. Sim, com certeza. Eu tiro o meu exemplo, né? Porque, inclusive, é um espólio. Posso dar um espólio, Carla? Pode do dar um volume spoiler. 2 do meu capítulo. Olha O só. volume 2 já está vindo aí, né? A Carlinha vai falar um pouquinho sobre ele. E o meu capítulo, eu trago justamente isso. Meu não, vai ser nosso. Posso contar, né? Pode, fica à vontade. No volume 2, eu vou estar... Informação. Quentíssima. Quente. Primeira mão. Em primeira Eu acho que mão. ninguém sabe, Ninguém, só eu, acho Jeane que e essa pessoa que ela vai contar. Então, primeira mão. O capítulo, eu não vou estar sozinha nesse capítulo. Eu vou estar escrevendo justamente com o meu esposo. E a gente traz o tema que é justamente isso, como transformar a dor do diagnóstico em amor, ou seja, o ativismo que a gente leva hoje e transforma tantas vidas de pessoas que a gente nem conhece, foi através de uma dor, do diagnóstico do nosso filho. Você tinha noção? Não, claro que não. Quando o diagnóstico... A gente vai ter que marcar outro podcast, tá? Para o volume 2, mas eu vou só responder um pouquinho sua pergunta. Quando o diagnóstico do nosso filho chegou, claro que como toda mãe que idealiza e que sonha ali com um filho tão desejado e idealizado, a gente sofreu. Vive o luto do não vou filho falar idealizado. Que foi fácil, né? Essa perda do filho ideal. A perda Do filho ideal, né? Você projetou na sua cabeça ali. Exatamente. Mas o que eu vou tentar mostrar no volume 2 é que a gente pode transformar isso em amor. E foi através do diagnóstico dele que eu descobri o propósito de vida. E olha que bacana, eu acho que uma das maiores realizações do ser humano é quando ele descobre o seu propósito de vida. Porque todos os Pra onde dias ele quer ir, né? eu escolho o meu propósito de vida através do meu trabalho social, né, nosso, né, meu e do meu marido, através do nosso trabalho social, através de tantas vidas que a gente consegue transformar, a gente exercendo nosso propósito de vida. Então, a gente quer mostrar que o diagnóstico não é uma sentença, mas o espólio... A gente vai deixar para depois, fazer outro podcast. A gente vai voltar, né, Carla? Para falar do volume 2. Carla, fala também um pouco para a gente sobre a sua experiência como profissional da área. Eu falo assim, o quanto que isso te chama atenção, o quanto que isso te enriquece, você, através do seu conhecimento, você ajudar as famílias a administrar situações que... seria, assim, de certa forma... Que elas não conseguem mas conduzir sozinhas, né? Exatamente. A gente está ali para ser um GPS, né? Para ajudar ou ir junto também. Eu costumo dizer que eu não atendo transtornos, né? Eu não sou psicóloga de autista, não sou psicóloga de síndrome de Down, não sou psicóloga de deficiência intelectual. Eu sou psicóloga de pessoas. Sejam elas com transtorno, desordens psiquiátricas ou neurológicas, eu sou psicóloga das pessoas, eu atendo pessoas. E isso é muito interessante porque as pessoas buscam em você uma especialização naquilo que ela quer. E eu costumo dizer que eu estou ali para preencher o que a pessoa precisa de mim. Eu não estou ali para fazer uma receitinha de bolo de protocolo de autismo.
Eu não estou ali para cumprir um protocolo das crianças com dislexia para elas começarem a aprender a ler. Eu estou ali para atender as necessidades daquela criança disléxica, ou eu estou ali para atender as necessidades daquela criança autista, mas as individualidades que só ela traz para mim. E se eu não tiver um olhar atento, eu vou ser aquela psicóloga que vai atender o transtorno e não a criança. Então a gente precisa entender que há profissionais hoje que eles estão se especializando em transtorno. Eu ainda quero e insisto em me especializar em pessoas. Em pessoas. Até porque nós somos cada um único, né? Individualizados. Não tem como. E assim, eu acho muito interessante, eu falo assim, as necessidades de cada um, como que nas diferenças a completude, né? Sim. Nós somos seres extremamente diferentes. Nós somos diferentes pelo ambiente que nós estamos. Nós somos diferentes pelo DNA que nós carregamos. Nós somos diferentes pela vida que nós temos. Nós somos construídos por todos esses lugares. Então, cada criança é uma construção diferente. Isso aí. É uma construção social, biológica, psicológica. Ela tem toda uma construção. O autista de 5 anos que eu vou tratar é diferente do outro autista de 5 anos que eu vou tratar. Ele vai exigir de mim um outro posicionamento. Ambos podem ser nível de suporte 1, mas são nível de suporte diferente. Qual é o suporte que eu preciso dar para o paciente A e para o paciente B? Qual é o nível de suporte? Eu preciso... Você reconhece o profissional pela forma como ele lida com o paciente. Se ele lida com o transtorno, ele está tratando o transtorno. Se ele lida com o seu filho, ele está tratando o seu filho e as demandas que ele específicas tem. Específicas do seu filho. Eu brinco que é apertar os parafusos que eu preciso apertar. Não é o diagnóstico. Eu não preciso apertar o diagnóstico. O diagnóstico ele é importante para direcionar o meu caminho, para direcionar a minha visão, para direcionar o meu estudo sobre essa criança, para direcionar o meu entendimento sobre essa criança. Mas ele não carrega consigo a forma como eu vou atuar com essa criança. É muito diferente. Porque a forma como eu vou atuar com essa criança vai daquilo que eu estou enxergando nela, na família dela, no desenvolvimento dela e naquilo que eu preciso preencher nos vazios daquela família. Tá. Eu quero que vocês tenham a oportunidade também de observar, de falar um pouco, assim, quando a gente pega o caso do Bernardo, né, um abraço também pro seu filho Lourenço também, mas quando a gente pega o caso do Bernardo, e assim, como que o amor, o zelo da família, como que isso como se influencia, né? Dá uma qualidade de vida tão grande para esse filho, assim, no aspecto daquilo que ele vai viver de experiência, né? Eu falo assim, mas eu queria pegar uma observação seguinte, naquilo que é a criança que é desejada. Eu falo assim, a gente trazer uma reflexão... Que ela é amada, né? Para cada um de nós trazer isso. Ela se sente amada e acolhida ali, né? Eu tenho uma menina de 14 anos, a Isabela, eu sempre falo com a minha filha. Eu falo assim, a importância que ela tem na minha vida. Eu acho que as nossas crianças, os nossos filhos, eles têm que saber que eles são importantes pra gente. Que eles são importantes. Eu acho que vocês podem falar muito mais sobre isso. Sim, porque o mundo já tem muitos desafios, né, Carla? Aí você imagina, e isso independente de ser uma criança típica, né? Não, a gente não está falando já nisso mais, então, a gente está falando de uma criança, né? De um ser humano exatamente. Ali. Então, quando ela se sente amada, acolhida, com certeza, até para ela enfrentar esses desafios, eu acho que tem uma influência muito grande, né? Quando ela se sente amada ali. É o primeiro. Né? O primeiro passo para você mudar a história de alguém ou mudar a história de uma criança é amando. Tá, mas porque todo o teor desse livro aqui, ele pode ser usado, eu quero que vocês falem, para diversas áreas. Independente de qualquer... não, você está falando isso aqui, não. O conteúdo de vocês
para ser trazido uma reflexão para a vida como um todo, né? Sim, sim. Como a Carla, para o ser humano, como Carla disse, né? A gente tem tema aí desde a gestação, a gente fala da maternidade, né? Até a adolescência. E tem capítulos que vão se identificar para famílias, para profissionais, né? É num todo ali. Eu acho que esse que foi o bacana e a explicação do sucesso do livro. Acredito que tenha sido, né, esse alcance aí, essa dimensão. Tá. Tem mais alguma coisa que a gente não questionou ainda, que a gente não observou, que seja importante a gente falar agora, que a gente também tem coisa que a gente não pode deixar de falar. Então, se vocês estiverem lembrando de alguma coisa, pra gente, ou de repente vocês têm coisa que vocês já estão deixando também para o próximo livro, para não ser spoiler. Não, olha só, é muito interessante. Esse livro foi um termômetro para a gente entender se a gente estava no caminho certo. É igual eu te falei. A gente entendeu que a gente estava no caminho certo quando aquilo que a gente falou teve público. Eu sei que alguém queria escutar aquilo que eu estava falando. Eu sei que alguém queria ler aquilo que eu escrevi. A partir daí, a gente vai recolhendo demandas. Demandas dentro da nossa área, Giane dentro da dela, principalmente com o capítulo que ela falou que vai escrever no próximo livro. E a gente entendeu tantas demandas diferentes que o primeiro livro tem 4 eixos, né? 4 partes, que nós já discutimos aqui. O segundo livro tem 7, para você entender que a gente ainda vai completar muita coisa. Olha, 7 eixos. Olha o desafio. Mas não vou dar spoiler do 7. Você já está sabendo que vai ter o volume 2, né? Já é uma informação aí. Muito privilegiada. Gente, assim, eu acho interessante, acho fantástico isso, que eu falo assim, você ter a oportunidade de conversar com quem escreveu, com quem vive, com quem viveu aquilo. Exatamente. Que assim, projeto, você olhar no olho da pessoa, projeto, você olhar no olho da pessoa e falar assim, a história que ela traz, a história de vida que a pessoa traz. E ela conseguir colocar, porque não é fácil colocar no papel. E aí você fala de história de vida, só te interrompendo, Diane, você falou de história de vida, me tocou numa questão aqui. Eu sempre fui uma ótima leitora, eu sempre gostei muito de ler. E eu sempre fui a livrarias como leitora. E esse ano o livro me possibilitou entrar, sempre fui na Bienal como leitora. E esse ano o livro me possibilitou entrar na Bienal de novo, porém como escritora. Como escritora. Tá. Emocionante, né? Eu fico mágico, né? Tá, mas isso traz muito pra você, legal. Se traz para você, qual a reflexão que você traz das lembranças que você teve de várias oportunidades que você foi nas feiras literárias, que você foi conhecer determinado autor? Que representa isso hoje para vocês? Quando eu conhecia os autores, eu tinha um processo de gratidão por eles, né? Gratidão porque eles me possibilitaram conhecer aquilo que eu não conhecia quando eu lia, né? A gente dá a oportunidade ao outro de conhecer também coisas que ele não conhece, de falar coisas que, de certa forma, vão fazer diferença na vida dele, ou fazer diferença na infância de alguém. Isso é que enche a gente de alegria, né? Isso enche a gente de uma satisfação, de uma gratidão que não tem fim, né? Você olhar o outro e a pessoa te agradecer pelo que você ensinou a ela. E olha que a gente ainda acha que a gente sabe pouco. Agora, a gente tem que fazer um agradecimento também às editoras, né? Eu falo assim, porque hoje a gente vive num mundo tão digital, no aspecto de as pessoas estão sempre no celular. Sim. E tal, e quando as pessoas têm a oportunidade de fazer a leitura do livro físico, o quanto que é enriquecedor, né? Você ter o livro físico, né? Com certeza. Mas pela Amazon também tem no Kindle, tá? Tem a versão eletrônica do livro. Para quem não quer o impresso, entendeu? Tem gente que gosta do Kindle, não abre mão do Kindle. E eu falo assim, mas na verdade, eu falo assim, cada um, é claro que nós temos a visão, a percepção auditiva, visual e sinestésica. Tem gente que posteriormente pega um audiolivro de vocês e vai ter um aprendizado,
uma assimilação muito grande. Vai ter gente que vai ser só na leitura física. Ou na palestra. Então, assim, eu acho que a gente depende de todas essas fontes, né? Cada um tem um viés de aprendizagem que lhe é confortável. Então, a gente precisa... Eu sou moda antiga, eu gosto do livro físico. Exatamente. Então, cada um tem um viés que lhe conforta. Né? Então, o cérebro aprende de diferentes formas. Então, há pessoas que vão aprender de uma forma, que vão ter mais facilidade em aprender ouvindo, outras vão aprender lendo, outras escrevendo. Então, o cérebro ele tem condições diferentes de aprendizagem. Então, quando a gente fala da leitura, a gente precisa estimular, principalmente os jovens, a continuarem a ler, né? A aquecerem essa cultura ainda da leitura. A gente precisa ensinar as pessoas, porque só lendo que a gente aprende. E a gente precisa informar as pessoas que elas precisam ler mais, para aprender mais, para saber mais e errar menos. Tá. E o feedback que você já tem recebido dos leitores? Foram bastante. Inclusive, esses feedbacks que traçaram muito dos eixos do volume 2. Exatamente. Você está querendo arrancar de mim? Eu acho que ele está querendo arrancar de mim. Mais spoiler. Mas eu não vou te dar, spoiler agora, porque eu já percebi. Você está com informações privilegiadas. Giane já te falou que Enio vai participar da nossa, que é uma contribuição muito rica para o nosso livro. A entrada do Enio como coautor no volume 2 é uma contribuição muito rica, pois eu tenho certeza. Ele é um cara fantástico, além de ser, né, um pai fantástico, também ativista. Ele é uma pessoa que vai trazer um conhecimento muito grande. E ele é uma pessoa que quer distribuir conhecimento. Um abraço também para o Enio, também, que eu ainda não conheci pessoalmente. Mas vai faltar oportunidades, não. No volume 2 a gente traz ele para... Mas é bom a gente sempre fazer uma observação, porque muitas das vezes a gente capta alguma coisa que a pessoa ainda não falou e que ela pode falar, né? Nós já falamos bastante, vai que fala! Vai que cola, Nós né? já falamos bastante hoje, né? Olha, então, eu quero agradecer a Carla Filó e também a Giane. Tá? Fico muito agradecido mesmo pela oportunidade de vocês terem aceitado o nosso convite, assim, de colocar para mais gente ter acesso, né, a essa riqueza de detalhes, eu falo assim, para apresentar da vivência de vocês, profissional, a experiência de vida. E que eu falo assim, e que muitas das vezes a gente não tem noção do quanto que a gente pode impactar a vida do outro. Nós que agradecemos o convite, a oportunidade, né, de estar trazendo um assunto assim que a gente sabe que é tão importante, tão fundamental nos dias de hoje. Obrigada mesmo pela oportunidade e pelo convite. Nós que agradecemos, já deixamos o convite para a gente falar do volume 2. Queria te agradecer e queria dizer assim, que eu tenho uma gratidão muito grande por pessoas que querem saber mais da infância, né? Que a gente sabe que quanto mais a gente aprender sobre a infância, mais muitas outras infâncias vão deixar de doer por causa disso. Então, que bom que você teve essa iniciativa, que bom que você é uma pessoa que quer difundir isso também junto com a gente, porque cada vez mais a gente precisa que a população entenda, né, os novos rumos aí das dores da infância. Tá. Então, só vamos frisar para as pessoas que querem adquirir o livro Quando a Infância Dói. Elas podem comprar pelo site da Editora Literari ou também podem comprar na Amazon. Na verdade, o livro está em várias plataformas digitais, então ela pode colocar o livro Quando a Infância Dói, dá um Google lá, e ela vai encontrar aí várias plataformas digitais que vão estar vendendo o livro. Se quiser comprar o livro na mão das autoras, todas as coautoras, se, por exemplo, se porventura a pessoa que está ouvindo a gente agora, ela tem o conhecimento com algum autor, ela pode comprar diretamente desse autor. Todos nós, coautores, temos os livros também, temos exemplares, né, para distribuir, principalmente nos eventos que a gente faz.
Então fica ligado aí, se você conhecer um autor, pode comprar direto com ele. Olha e ainda só, bem ele assinado. Ainda bem assinado ainda, né? Ainda bem com o direito ao autógrafo. Com direito ao autógrafo. Então eu quero novamente agradecê-las, tá? E eu quero agradecer você também que vai ter oportunidade, está tendo oportunidade de acompanhar esse conteúdo e que nos acompanhe para mais assuntos aí para frente, porque vem coisa boa aí, tá? Um grande abraço a todos. Obrigada. Obrigada. Show? Deu o quê? Deu 1 hora? 1h04. Ó, a gente fala, Não, porque eu, assim, mas eu acho legal. Eu acho legal porque é o seguinte. Você vê que assim, é claro que você fazer um negócio elaborado com a pauta, seguindo pauta tudo direitinho. Mas hoje nem seguiu, né? Mas nem assim. seguiu e a gente chegou, o cara falou, a gente tava meio assim, como que fala a palavra que você usou, Carminha? O quê? A gente veio num pique, tanta coisa, a gente tinha dado uma desacelerada. A gente desacelerou. Mas a gente estava num pique da gente gravar um monte de entrevista. Teve um dia que a gente gravou estrada, 4, pegando só. estrada para ir para lançamento, era doideira à noite, chegando, uma confusão. Mas Volta e dorme na terra. Dorme. Você ainda não foi, né? Nós dormimos na cidade. Mas é tão que nós bom. somos. Mas assim, eu gosto assim, quando tem oportunidade, assim, gravar de forma mais descontraída, assim, que você vai vendo. As perguntas vão surgindo. Não, aquilo que ela falou, a hora que a gente fosse conversar ali, ia surgir um monte de coisa. Tem bastante coisa pra falar. Não é? Ai, deixa eu guardar esse. Vou guardar esse aqui dentro. Cara, depois se você quiser levar isso aqui, ó. Depois, como é que a Quer gente ir? tem acesso? Eu vou te Você mandar, vou manda, mandar tá? pra você. Eu mando que eu mando pra Que aí você já tem, qualquer coisa a gente já até faz uma Carlinha, essa chave é a prévia. sua? É a minha e a buchinha também. A gente já faz aqui uma prévia Já fica dentro aqui. disso aí. Que eu tenho. Aí a gente fala só sobre neuropsicologia. Desmistificar um pouco. Eu acho que o psicólogo é só para poder diagnosticar autismo. Pois é. E tantas outras coisas, E tem né? tratamento também na neuropsicologia, que é a reabilitação neuropsicológica, que atua com pacientes com AVC, demências, não é só para criança. Porque muitas das vezes a gente precisa, Mais na frente. a gente precisa de conhecer, né? Mais a fundo, né? Com certeza. As ferramentas, né? E os profissionais. Exato. Porque eu falo assim, que muitas das vezes você tem ferramentas